Pronto, com você. Abre o microfone, tá fechado. Tô nervosa, viu, gente? A mão tá gelada. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, né? Conversando sobre esse tema que para mim é muito importante e poder ser a ponte, né? É bom que a gente converse, nós cisgêneros, pessoas cisgêneras, que a gente converse muito sobre o processo de transição, porque o processo de transição é um processo talvez inevitável, né? Ele vai acontecer em algum momento da vida de uma pessoa que se entende como trans. E é a gente que causa o atraso do processo. Somos nós, pessoas cisgêneras, com os nossos conceitos e preconceitos e todas as questões que envolvem as normas sociais, que trazemos prejuízo às pessoas trans. Então, a nossa responsabilidade precisa ser sempre lembrada. Nós somos o grande problema das pessoas transgêneras. Então, vou começar a conversar aqui. Não preparei slide nem nada, mas vou fazer disso aqui um espaço de conversa, certo? E, assim, se alguém quiser perguntar, pode perguntar a qualquer momento. Eu não tenho nenhuma restrição de interromper. Mas eu sei que, pela lógica, né, pelo andar do encontro, talvez seja melhor guardar perguntas para o final. Se for inevitável, se for uma coisa que você precise perguntar, porque está te bulindo, aí você pergunta. Mas se puder esperar até o final, maravilhoso, para todas nós. E todos nós, né? Todos nós, todo mundo está aqui. Vou começar a contar a história da construção do projeto. Não trouxe o artigo inteiro, porque eu usei muito referencial teórico, porque, infelizmente, a gente precisa convencer as pessoas sobre a transição de gênero antes de qualquer coisa, né? Quando a gente vai falar, a gente precisa entrar no processo de convencimento. Então, eu trouxe muita gente da antropologia no referencial teórico, da sociologia, da biologia, para poder oferecer estofo do meu argumento, até chegar em Jung e em Susan, né, Mackenzie, que é a principal teórica hoje, que fala sobre transição, sobre gênero, analista junguiana que fala sobre gênero, né, hoje em dia, que escreve sobre gênero. Vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui meu material para a gente começar oficialmente a conversar. É um trabalho de construção para um TCC, e quem me orientou foi Vinícius Andrade, que é uma pessoa maravilhosa, não sei se está aqui, mas ele que me orientou nesse processo, e foi, assim, sensacional, porque eu estava muito ansiosa com tudo, muito nervosa com tudo, muito insegura com os conceitos junguianos, e ele botou a mão assim, fez, calma, vamos, vai dar tudo certo. E fomos, e deu tudo certo. Vamos lá. É difícil achar material sobre transição de gênero dentro da analítica junguiana, né? E a justificativa para minha pesquisa é que parece ser um assunto pouco debatido, mesmo que a gente conheça os danos causados pela negação da existência dessas pessoas e o impacto na saúde mental, física, no bem-estar e na qualidade de vida delas, né? Deixa eu ver mais. Uma revisão de literatura de natureza qualitativa, que eu peguei esse livro, Desenvolvimento da Personalidade, que foi o primeiro livro de Jung que eu li na vida, no encontro muito antes de eu achar que eu ia chegar tão perto de Jung. E eu vou usar para poder argumentar os conceitos de individuação e designação, que são dois conceitos que Jung trabalha principalmente nessa obra, mas ele está em outros lugares. E vou usar também os escritos de Susan Mackenzie, que são dois artigos, um de 2006, que é o Queering Gender, Animus Anima, um paradigma de emergência, e também o outro, que é um artigo de 2010, que é Gênero, Sexualidade para Individuação. É uma exploração analítica, uma exploração clínica e teórica. Eu posso até fazer uma pastinha com esses artigos também, se vocês quiserem depois disponibilizar, tá? Para poder vocês terem acesso. Ele está em inglês, mas é possível, quem não lê inglês, eu, por exemplo, não leio inglês, fazer a tradução pelo Google Tradutor, pedir ajuda de alguém, né, para poder traduzir trechos específicos. Alguém levantou a mão, é isso mesmo? Vamos atender agora? Érica, me ajude, viu? Você que vai coordenar esse negócio aí para mim. Menina, eu acho que as pessoas levantam a mão sem querer. Então, Tá. segue.
né? E aí Ok. eu vou pedir que quem quiser colocar uma pergunta, em vez de levantar a mão para não te interromper, coloca no chat. Pronto. Partindo da suposição de que a transição de gênero é um movimento em direção a si mesmo e parte do processo de individuação, pretende-se apresentar uma compreensão da construção objetiva e subjetiva da identidade da personalidade da pessoa transgênera. E eu queria trazer, para a gente começar nossa conversa, 3 citações de Jung. Essa primeira está no Mal-Estar da Modernidade, a segunda no Livro Vermelho e a terceira está no Desenvolvimento da Personalidade. E assim, eu vou fazer uma apropriação de raciocínio, tá? Nessa primeira. A primeira ele fala, numa época em que a massificação se apresenta tão claramente, com todas as suas consequências destrutivas, é claro que não se pode negar, não se pode negar mais a seriedade, ou melhor, a ameaça do problema da individuação. E se a gente pensa em massificação do ponto de vista da cis-heteronormatividade, a gente também percebe o quanto isso pode ser danoso, né? Porque hoje em dia, a gente, graças a todos os deuses, tem a informação de que existiu, durante muito tempo, um processo de tentativa de fazer com que a gente não fosse quem a gente é. A heteronormatividade, a cisnormatividade, e isso tudo é um processo também massificante, né? A gente é envolvido e induzido a acreditar nessas coisas há gerações. E no Livro Vermelho, quando ele já estava, né, mais solto, mais, né, podendo afirmar coisas, ele fala, mas a humanidade é masculina e feminina, não apenas homem ou mulher. Dificilmente se pode dizer de sua alma qual é o sexo. Então, ele já está nesse lugar, tipo assim, abram mão do ânimos e ânima, do macho fêmea, alma é alma, e aí a gente vê depois que Susan faz algumas afirmações importantes, Susan Mackenzie, afirmando do hibridismo psíquico. Ela começa a dizer que o ânimos e a ânima não são polaridades apenas, são lugares psíquicos onde a gente transita todo o tempo. E essa, talvez, a citação que eu vou fazer agora, é a mais bonita que eu acho de Jung. Serve para tudo, mas tudo que eu trouxe aqui de Jung, eu estou apropriando para o processo de transição, tá? Estou tendenciando a isso. Então, eu queria que vocês ouvissem a partir desse raciocínio. Atingir a personalidade não é tarefa insignificante, mas o melhor desenvolvimento possível da totalidade de um indivíduo determinado. Não é possível calcular o número de condições que devem ser satisfeitas para se conseguir isso. Requer-se, para tanto, a vida inteira de uma pessoa, em todos os seus aspectos, biológicos, sociais e psíquicos. Personalidade é a realização máxima da índole inata e significa de um ser vivo e específica de um ser vivo em particular. Personalidade é a obra a que se chega pela máxima coragem de viver, pela afirmação absoluta do ser individual, e lá vou me emocionar, viu? E para adaptação, a mais perfeita possível a tudo que existe de universal, e tudo isso aliado à máxima liberdade e decisão própria. E aí, né, quando a gente fala do processo de transição de gênero, é um impulso nesse nível, assim, um impulso divino mesmo. E a designação, o conceito da designação nessa obra, né, no Desenvolvimento da Personalidade, é sobre ir por precisar ir. E aí eu faço, né, para poder começar a argumentar com as pessoas, né, com os leitores desse artigo, eu começo a conversar falando sobre o movimento feminista, né, sobre o feminismo, falo sobre gênero, e vou, né, aí trago Haraway, trago Foucault, Butler, Guacira Lopes Louro, que é uma brasileira, e vou conversando sobre tudo isso, explicando qual é a questão, né, dos desviantes, minorias. E aí, eu, como pesquisadora de gênero, desde muito tempo, e antes disso, eu era publicitária, né, antes de começar a estudar psicanálise, e quando eu era publicitária, eu estudava comportamento para consumo. E eu li muitos teóricos da psicologia, da antropologia, da sociologia, para poder entender o raciocínio. E Jung, e foi quando eu encontrei esse livro daqui, nesse livro, ele não se preocupa em te explicar a massificação, justificar a massificação, ele explica que você precisa sair disso. Você precisa pular fora do processo de massa.
da massificação de raciocínios, de comportamento, e eu fiquei muito encantada, principalmente encantada com o conceito de individuação, né? Porque a gente é induzida a massificar diariamente pela própria publicidade, que era onde eu estava. E aí eu vou estudar psicanálise e começo a oferecer atendimento e conheci a minha primeira paciente travesti. E quando eu me dei de frente com essa pessoa, eu comecei a entender que eu não entendia nada. E que talvez a psicanálise não pudesse me dar o suporte que eu precisava ou precisaria para cuidar dessa pessoa, para oferecer cuidar dessa pessoa, porque o raciocínio, no Brasil, pelo menos da psicanálise, ainda tem uma lógica muito patologizante. E a analítica é, talvez, a linha teórica que menos patologiza o indivíduo, porque entende que muitos desses movimentos exóticos, né, pouco normativos, são em direção à individuação. E aí eu comecei a estudar, né? E aí eu conheci Sofia Faveiro e José Stona, dentro da psicanálise, que são teóricos que falam sobre gênero. Sofia, inclusive, é uma mulher transgênero, é uma psicóloga. E ela tem um livro fantástico, Criança Trans, e eu cito ela também nesse documento aqui, e vou falar mais para frente sobre ela. E aí eu comecei a achar necessário a transição de conceito, né? De linha teórica. E fui estudando sozinha, até que em 2019 eu cheguei na Casa Aurora. Eu vou contar um pouco da minha história nesse contexto para a gente entender antes de começar na teoria de verdade. Em 2019 eu cheguei na Casa Aurora e eu comecei a oferecer atendimento lá. Quando eu chego na Casa Aurora, os 2 coordenadores eram pessoas trans, João Bugo e Selena Ramos. E eu achei que eu ia encontrar lá pessoas, né, gays, lésbicas, só que a maioria das pessoas que estavam abrigadas lá, né, eram pessoas trans. E foi o pior e o melhor momento da minha vida. Porque eu vi os relatos do processo de transição, é muito dolorido, gente. É muito dolorido, principalmente quando a gente está falando de um grupo de pessoas negras, pobres, onde a religião é um grande salvador. Então, é muito difícil você ouvir os relatos. Eu ouvi relatos de muita violência, muita violência. Outro dia eu estava até conversando com Fernanda, falando justamente disso, né? Dessa diferença do processo de transição na classe média e a diferença do processo de transição com pessoas pobres, onde o atravessamento religioso e financeiro é muito forte. E aí, em 2019, eu comecei a pós em teoria analítica na UFBA. E eu encontrei o paraíso, sabe? Cheguei no paraíso, fiz, por aqui, vai dar certo, vai ser possível atender essas pessoas com menos tensão, né? Vou começar a parte mais teórica, tá? Então, do meu referencial teórico, eu começo com Anne Fausto Stelling. Eu só vou trazer ela do referencial teórico, porque eu acho que é importante trazer esse exemplo. Porque eu tenho visto com muita frequência, eu começo com ela porque eu preciso trazer a informação de que não existem garantias do dimorfismo biológico sexual. Vagina-pênis não é uma realidade, é uma especulação. E ela chama de platonismo bimórfico, inclusive. E, ultimamente, eu tenho ouvido muitas discussões entre as feministas radicais sobre um tal materialismo biológico, que eu não consigo entender o que pode vir a ser o materialismo biológico, porque talvez a biologia seja o lugar onde a materialidade menos pode existir. Porque se a gente tem mutações genéticas infinitas, né, num corpo, num embrião, onde estaria o materialismo biológico? E eu trago essa argumentação de Anne para poder a gente falar aqui e talvez, se alguém tem dúvida, talvez tem questionamentos, ficar mais claro. Anne é uma bióloga, uma sexóloga, que em 93 escreveu um artigo chamado Os 5 Sexos. Isso em 93, tá? E foi publicado na revista Science. Ou seja, não é um artigo de uma doida perdida, é uma pessoa de muita importância no cenário, né? E ela fala sobre essa grande hipocrisia, né? De que vagina e pênis, e onde ficariam os hermafroditas? Que naquela época eram chamados de hermafroditas, né? E ela, inclusive, traz que a categoria hermafrodita tinha 3 subdivisões, que eram os hermes, que são as hermafroditas, pessoas com formações de testículos e ovários ao mesmo tempo, os fermes, que são pessoas com ovários e algumas expressões de genitália masculina, e os mermes, que são indivíduos com testículos e alguma genitália feminina.
E é ela que cunha o nome intersexual. A nomenclatura intersexual é trazida por ela para o mundo. Mas isso em 2020, quando ela refaz esse artigo e chama os 5 sexos nos anos 2000, 5 sexos revisitados, e ela afirma, dessa vez, ela não apenas fala que nós temos 5 sexos, que não existe o dimorfismo sexual. Ela afirma que é impossível definir a binaridade genital. E ela afirma da seguinte forma: os cromossomos, hormônios e estruturas internas dos sexos, as gônadas e as genitálias externas variam mais do que a maioria das pessoas imagina. Aquelas que nascem fora do molde dimórfico platônico são chamadas hoje de intersexuais. Aí chegamos agora em 2023 e sabemos que existem 54 estados intersexo. Ou seja, o dimorfismo genital não existe mesmo. Não é possível mais afirmar isso. Tem 2 pessoas que eu acho muito importantes para seguir no Instagram, para poder conhecer o trabalho, que é Dione Freitas, que ela é uma pesquisadora sobre sexualidade e é uma mulher intersexo que foi mutilada na infância, e Cel, do Eu Intersexo, que também passou pela mesma situação, pela mutilação infantil, né, quando é pequena. Tem um livro que é muito interessante, que é Menino ou Menina, interrogação, Distúrbios de Diferenciação do Sexo, volume 1 e 2. Eu não achei PDF deles, então talvez seja interessante comprar físico, quem se interessar por esse debate, né? E aí a gente chega nesses dias aí, ano passado, foi no começo desse ano, e aconteceu uma coisa que eu achei um pouco assustadora, mas vou trazer aqui para poder a gente rechear o debate, né? O psiquiatra Alexandre Sadi, que é coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria das Escolas Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, né, afirmou na entrevista no Fantástico para Renata Ceribelli que o embrião humano, ele explica, né, o embrião humano, a genitália se forma na 10ª semana de vida. Só na 20ª semana, o cérebro começa a construir a área responsável pela identidade de gênero. Nesse intervalo de 10 semanas, muita coisa pode acontecer. Pode, inclusive, mutações genéticas acontecerem e essa pessoa se tornar uma pessoa intersexo. Pode contaminações virais, contaminações por agrotóxico, por esteroides. E essa neuropercepção se torna diferenciada do genital que esse bebê nasce para a percepção neurológica, né, psíquica de quem ele é. E ele afirma que quando a pessoa nasce, a partir dos 2 anos, ela já começa a se perceber diferente do genital. A percepção de diferenciação genital-identidade pode começar a partir dos 2 anos de idade. Eu, particularmente, tenho muitas ressalvas sobre a transição na primeira infância. Porque eu acredito que a infância precisa ser o máximo agênera possível. As experimentações infantis precisam acontecer com muita liberdade. Então, eu não sei se a transição de gênero na primeira infância seria uma ótima opção. E aí, com essa afirmação, né, de Alexandre, parece massa, parece maravilhoso, porque, assim, pronto, agora nós temos a prova biológica que pessoas trans existem. Mas eu acho perigoso também. Porque e aí vai fazer o quê com essa pessoa? Submeter a testes, avaliações, né, tomografia, etc., para poder entender como é o genital, o exame de sangue. E aí a pessoa foi lá, fez toda essa bateria de exame, não comprovou biologicamente que é trans, mas se percebe trans. Eu vou tirar o quê? A carteirinha dela de transição? Vou tirar o nome social? Sabe? O padrão biomédico biologicizante parece ser uma opção para poder fazer essas afirmações, mas é muito perigoso. Porque a gente tem uma subjetividade que não atende à biologia. Então, mesmo parecendo interessante, por isso que eu trouxe essas questões aqui, da pessoa intersexo, para a gente entender que não existe garantia de genital, né? Pênis e vagina não contam uma história de uma pessoa, mas também entrar de cabeça nesse lugar biologizante é perigoso. E aí, eu trago ela e começo a falar de Butler, e aí trago, né? Vou começar uma leitura aqui para poder ficar mais rápido, senão eu vou ficar me perdendo, conversando, infinito, e não vai dar certo.
Partindo dos estudos de Fausto Stelling, de 93, que descreve que a definição biológica dimórfica de macho e fêmea é contestável, podemos, então, entender que, mesmo usando parâmetros biocêntricos, não poderíamos afirmar que pessoas de genital fêmea são biologicamente fêmeas. Sendo assim, como podemos garantir e exigir que as performances de gênero sejam fixas? Se não existe materialidade nem no genital, por que deveria existir nas performances de gênero, né? E aí eu cito Butler. Seguindo nesse raciocínio a respeito da identidade, conceituado por Stuart Hall, o eu performativo descreve a identidade como uma estratégia criada a partir de um conjunto de marcas sociais que ajudam a localizar um sujeito em um determinado mundo social. Sabendo que as marcas sociais não são estáticas, o que seria, então, a identidade de gênero? É uma análise provocativa, inclusive a coordenadora do curso fez a pontuação, é isso mesmo? A sua análise vai ser provocativa? Sim, que eu acho que existem questionamentos a serem feitos, né? Se não existem garantias biológicas para a dimorfia sexual, e se não podemos fixar o gênero e a identidade de gênero, já que a sua amostra múltipla é diferente, se a sua amostra é impactada pela cultura e pelos valores morais e sociais, considerando ainda o recorte de tempo e espaço histórico, o que a gente pode falar sobre o corpo? O que é, afinal, o corpo? Sabemos que as primeiras classificações que as crianças sofrem são as classificações de gênero. É na gestação que as famílias querem saber qual o genital da criança e então inicia, através dos pais familiares, a construção de uma história, onde se acredita que os papéis de gênero já estão determinados. E esse é o lugar de maior perigo para uma pessoa trans. É quando o roteiro da vida dela começa a ser construído quando ela ainda é um feto. De todas as pessoas, na verdade, né? Mas nas pessoas trans é mais difícil, porque elas vão falar contra uma biologia, contra o genital concreto que Deus fez, né? Acredita-se. Então, a transição é um insulto biológico e também religioso, em alguma instância. E eu vou conversar sobre isso aqui também. Eu vou tentar ler o texto, senão eu vou ficar me atravessando e vai ser uma loucura. Onde se acredita que os papéis de gênero já estão determinados, né? Aí Sofia Faveiro questiona no seu livro qual a necessidade de impor gênero às infâncias e questiona o que seria uma criança trans. O livro dela se chama Criança Trans e é todo sobre um questionamento. O que é uma criança trans? Por que avaliar como dissidente uma criança que está apenas experimentando a infância e todos os seus arquétipos e papéis que essa infância oferece? Pessoas trans dizem que se sentem estranhas desde a primeira infância, como se elas fossem algo diferente do que diziam que elas eram, e passam boa parte da sua vida fortemente conectada com o universo simbólico e arquetípico do gênero oposto ao do nascimento. As convenções e normas sociais pré-estabelecidas e rígidas acabam fazendo com que essas pessoas experimentem boa parte da sua vida duvidando do que são de verdade. São socialmente obrigadas a viver uma vida não desejada, como em um teatro. Criam personagens e desempenham papéis sociais e de gênero para poderem sobreviver, até o momento em que conseguem viver a própria vida que sempre desejaram. Infelizmente, algumas não conseguem viver encenando e não se sentem social e emocionalmente seguras para a transição e acabam cometendo suicídio, porque não conseguem ver outra saída para esse teatro. Caberia, então, à consciência desvendar a linguagem e interpretar os sinais dos símbolos contidos nesses símbolos e imagens. Sempre me perguntam, Érica e Lívia, eu quero atender pessoas trans, o que é que eu posso estudar? Eu sempre indico ler livros contando histórias de pessoas trans. Esse livro é muito interessante e é ruim também, porque tem umas declarações bem pesadinhas, assim, sabe? E Nery também, Nery fez o livro dele, né? Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual de 30 anos depois. Inclusive, ele só foi reconhecido como psicólogo e recebeu o CRP pós-morte, né? A história dele é muito dura, inclusive. Bem difícil, no processo de ditadura, ele tentando fazer a transição física, né? As cirurgias, foi bem complexo o processo dele. Amora Moira, que também tem um livro biográfico, E Se Eu Fosse Puta. E tem Márcia Rocha, que é advogada, ativista de direitos humanos, né? E tem Tebrente, que hoje é ator
é um homem trans que atende hoje por Tarso Brent. Ele foi João Nery que deu o argumento para Glória Pérez fazer aquela novela, né, A Força do Querer. E Tel Brent fez o suporte do personagem para a menina que fez a transfake, que naquela época não se achava isso, né, mas fez a transfake. Essa novela é um marco importantíssimo, porque muita gente trans entendeu que podia ser quem é a partir dessa novela. Ela é problemática? Super, muito. Mas foi a forma que muitas pessoas trans entenderam que elas poderiam ser alguma coisa diferente do que estava dito sobre elas. Vou continuar aqui. Pessoas trans ainda são vistas como aberrações, como mentes perturbadas, e algumas pessoas, assim como fez Esquerol. Esquerol é um psiquiatra francês, que foi a primeira pessoa que identificou a patologia da transição de gênero, e ele chamava de diamonique. Atribui-lhes caráter demoníaco. É possível que essa relação tenha base na ideologia da Gênese da Bíblia Sagrada, que diz que Deus criou o homem macho e a mulher fêmea, e durante muito tempo acreditamos que somente os dois sexos são criações divinas. E aí a gente faz de conta que as pessoas intersexos são o quê? Deus não criou elas. Deus errou a fórmula, né? E aí botou essas pessoas no mundo. Se todo mundo é criação divina, essas pessoas intersexos também são, né? Durante muito tempo, acreditamos que somente dois sexos são criações divinas. Sendo assim, qualquer variação era vista como não divina ou demoníaca. Todas as interpretações sociais direcionadas a pessoas trans não só as levam ao suicídio, como também têm sido motivador de grandes violências e assassinatos. Pessoas trans, principalmente as travestis, têm expectativa de vida super encurtada. Vivem em média 35 anos. Houve uma grande polêmica, né, dizendo que a pesquisa da ANTRA é mentirosa, etc, etc. Mas esse ano, vocês já viram quantas travestis foram assassinadas? Vocês já viram a idade delas? Só no primeiro semestre de 2021, 82 pessoas trans foram assassinadas no Brasil, sendo 79 delas identidades femininas. E é aqui nesse lugar que eu acho que a gente precisa entender que o feminismo talvez precise alcançar pessoas trans. Porque o machismo não é sobre genital apenas. A gente sabe que existe um debate muito grande sobre genital, sobre útero, domínio do útero, dominação feminina a partir do útero, mas a perversidade masculina é sobre a performance feminina, a identidade feminina, o transitar feminino no mundo, independente de genital. Porque se fosse sobre pessoas trans, homens trans também seriam mortos, né? Inclusive, tem uma questão muito interessante e, né, ruim, mas a transição, os homens trans são super acolhidos pela família e pelos grupos de amigos. As famílias, inclusive, se promovem a fazer plano de saúde para poder resolver a mastectomia o mais rápido possível, mas as mulheres trans não. Porque existe algum lugar subjetivo, né, onde a identidade feminina, o ser feminino, ou ter uma mulher na família, não é bom. E é um grande desaforo uma pessoa nascer com genital de poder e dizer, nossa, não quero mais. Agora, que as pessoas acreditam, né? Então, tudo isso incita a violência, incita ódio contra as pessoas trans, as meninas, as mulheres trans, travestis. Porque é um grande desaforo. Você nasce com o sexo genital de poder e você não vai exercer o seu poder? E todas as pessoas que são assassinadas, as mulheres trans, são assassinadas com requinte de crueldade, assim como gays com performances afetadas, né, mais performáticos, também são assassinados com mais crueldade, porque é sobre o ser feminino, não é sobre os genitais. Principalmente, se tiver pessoa trans aqui, desculpe estar falando esses dados, tá? Porque eu sei que é ruim ouvir, mas é importante para quem assiste, para trazer um pouco de realidade. Além das 33 tentativas de assassinato e 27 violações dos direitos humanos que foram contra essas pessoas trans, né? Principalmente por isso, é urgente a despatologização, o afastamento da loucura e do caráter demoníaco das identidades trans por toda a sociedade, e principalmente por profissionais de saúde. De uma forma geral, porque a gente sabe que até nos ambulatórios trans a transfobia acontece. Eu tenho 2 pacientes que não conseguem circular
pelos ambulatórios trans dos estados onde elas vivem, porque sofrem transfobia. Ainda chamam pelo nome, que não é o nome, né, que é o nome de registro inicial, porque não são retificados. Então, só existe civilmente se tiver retificação lá, e mesmo assim, às vezes, é chamado de senhor. E incrível que esse grau de perversidade também é aplicado à identidade femininas. Homens trans sofrem pouquíssimo tipo de violação nos serviços de saúde. Retomando os conceitos de Jung, finalmente chegamos, né, no homem. Os indivíduos que empreendiam em direção à sua personalidade acabavam por se perceber à margem da estrada larga e teriam que se recolher a si mesmo como eremita. Por isso, caminhar para a personalidade seria um empreendimento para poucos. Quem vai em direção à sua personalidade se destaca das massas e se liberta das convenções. Por essa razão, se julgou que tais pessoas estivessem loucas, possuídas por um demônio, daimon, ou por um deus. Uma citação de Jung. A razão diz que o fato de alguém poder proceder de um modo diverso dos demais, e como sempre se procedeu, somente poderia ser explicado por uma força demoníaca ou por um dom divino. Os heróis sempre gozam de atributos demoníacos. Logo depois dessa citação, ele fala sobre Napoleão, no livro, né, no Desenvolvimento da Personalidade, e fala de outras personalidades que foram para a guerra, que entraram em processos de desacordo social, e que, por isso, eram tidos como loucos ou como iluminados por Deus. Observando as definições de Jung para explicar o que aconteceu quando alguém empreende em direção à personalidade, talvez fique ainda mais explícito o porquê da demonização de pessoas trans, visto que é socialmente esperado que as convenções sejam respeitadas e obedecidas. Para uma pessoa comum, por exemplo, decidir ir contra as convenções e todo o poder opressor da sociedade, de fato, pode parecer que essa pessoa esteja movida por forças sobrenaturais. E sobre isso, Jung especula, questiona, especula e, por fim, responde. Uma citação dele também. Enfim, o que impulsiona alguém a escolher o próprio caminho e a elevar-se de uma camada do nevoeiro acima da identidade com a massa humana? Não pode ser a necessidade, pois esta atinge muitos e poucos se salvam pelas convenções. A decisão moral também não pode ser, pois geralmente todos se decidem pela convenção. O que, pois, dá o último impulso a favor de algo fora do comum? É o que se denomina designação. É um fator irracional traçado pelo destino que impele a emancipar-se da massa gregária e de seus caminhos desgastados. E por isso que eu trago a designação, porque não existe outra opção para pessoas trans, a não ser transicionar. E a gente tem casos, para a gente perceber o quanto isso é forte, o quanto isso é mobilizador, de transições tardias, entre muitas aspas, né, que foi Laerte e Carolina Apocalipse. Se vocês não conhecem a Carolina Apocalipse, vão conhecer no Instagram. Ela hoje, inclusive, é garota propaganda da Nivea, e é uma figura interessantíssima, super divertida, e antes da transição era uma pessoa horrível, triste, um homem depressivo. Você vê nas fotos uma tristeza impregnada, sabe, na pessoa. E depois da transição, é uma coisa louca, assim, feliz, é brilhante. Ela é uma pessoa brilhante. E ela transicionou aos 62 anos. Sim, é solitário empreender a própria personalidade e se torna ainda mais solitário quando a construção dessa personalidade quebra regras sociais tão rígidas quanto as regras de gênero, sociais, religiosas e biológicas. E descontra todo o caráter biologicista que já é socialmente inserido na gente. O abandono afetivo e social que as famílias e todos nós submetemos pessoas trans e as acusações que lhes são direcionadas mostram que Jung estava correto nas suas observações. O autor diz que para exercer a personalidade verdadeira é preciso mais que vontade ou desejo, precisa da tal designação. A designação age como uma lei divina impossível de descumprir, um dever de obedecer às suas próprias leis. É importante salientar que a transição de gênero é um processo de designação em direção ao que se é,
e não apenas um processo de redesignação sexual ou de gênero, como costumamos dizer. Pessoas que se percebem trans, independente de qual fase da vida, iniciam uma caminhada quase incansável em direção a si mesma. Toda pessoa trans que declarar-se publicamente trans, contrariando as normas sociais, sabe das dificuldades que vai enfrentar, sabe que vai ser punida, violentada objetivamente por fugir das normas, e sabe que vai travar verdadeiras guerras contra as famílias e a sociedade, para conseguir conquistar a personalidade que desde sempre acreditava ter. E mesmo assim, assume esse risco, pois não ser quem se é traz mais dores do que esse tal teatro, né? Posto isso, arrisco afirmar que a pessoa trans está em busca da sua real designação. E aí eu trago um trecho desse livro Vidas Trans, que a Mara Moura ela fala, né? É como se a genitália não dissesse mais quem é a pessoa, como ela deve viver a sua vida e imaginar o seu corpo, e também como se ela abandonasse o personagem que a obrigaram a ser para assumir o seu verdadeiro eu. Afinal, nada mais libertador do que poder se olhar no espelho e amar o que se vê. A pessoa não precisa de cirurgias, de tratamento hormonal, laser, binder, PAP, cabelo curto ou comprido, gostar do gênero oposto, odiar a genitália para ser trans. De verdade, né? Se quiser se valer de alguns desses elementos, bem, mas se quiser se quiser pensar em outras formas não previstas nessa lista, bem também. A verdade é que pessoas trans não podem ser averiguadas com base em um conjunto fechado de regras, como a medicina insiste em dizer. Quanto mais elas vão conseguindo ocupar a sociedade, mais vão poder se espelhar em si mesmas e pensar os próprios modelos masculinos e femininos na sua forma de existir. Seria ótimo que a Mara Moura tivesse toda a razão em dizer que não precisa nada disso para ser trans. Mas a gente, a sociedade cisgênera binária normativa, insiste em tirar os seios dos homens trans e colocar seios em mulheres trans. Se não fosse a gente, eu ouso dizer e talvez afirmar, essas pessoas seriam apenas trans. Sem precisar dessa identificação binária de gênero, que a gente obriga essas pessoas. E eu falo isso porque eu tive um paciente que ele adorava os seios. Inclusive, os seios eram uma grande fonte de prazer sexual para ele. Mas ele teve que tirar os seios, porque só depois que ele tirou os seios, ele se sentiu mais confortável em espaços de emprego, de trabalho, porque ele sofria muita violência. O Biden é dolorido. Sabe o sutiã que a gente usa, que a gente chega em casa, arranca, felizona? É uma área gigantesca de sutiã e de forma compressiva. É como usar uma meia compressiva durante o dia inteiro nos peitos. Então, é dolorido, assa, machuca, dificulta a respiração, pode causar dano anatômico, né, nas costelas e coluna. Então, é muito problema que a cis-heteronormatividade causa para essas pessoas, né? E aí, o treinamento social para a manutenção das performances de gênero, segundo Butler, tem potencial violento e adoecedor para as pessoas transgêneras também, né? Não só para quem é cis. Elas se obrigam a se manter uma performance social distinta do que está posto na sua construção psicoemocional. Crianças que se percebem com comportamento dissidente, já que suas famílias usam a violência psicológica e física como mediação e contenção desse comportamento, obrigam-se a manter em performance de gênero do nascimento, para preservar sua integridade física, e seguem um tal roteiro, até ter independência financeira e emocional para poder iniciar a transição. Eu tenho uma questão que também eu não pude trazer narrações de pacientes minhas, porque quando eu decidi escrever, o Conselho de Ética não poderia ter sido acionado, né, para poder trazer para esse documento. Mas eu tive uma paciente que ela disse que só entendeu que ela não era uma menina quando ela tinha 5 anos tomando banho com as primas, que ela entendeu que ela não tinha o mesmo genital. Inclusive, ela tomou um grande susto. Ela fez, como assim? O que é que vocês têm aí? A menina, não, a gente tem pipi, a gente tem como é? Perereca. E ali eu tenho o quê? Ela não sabia que ela não era uma menina. A infância dela era com meninas
E ela não sabia que ela era menina, ela só entendeu que ela não era uma menina nesse tal banho quando ela tinha 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, com as primas. E ela disse que foi um grande susto. E ela passou a vida inteira com esse grande segredo. Tipo, meu Deus, e agora? Até ela ter consciência, né, de sexualidade, adolescência, etc., ela lembra que ela passou a infância muito angustiada, porque ela não sabia como é que ela ia explicar para a mãe dela que o genital dela não era sobre ela. E isso tudo é fonte de adoecimento mental, né? Adoecimento psíquico e emocional, em todas as vias. Algumas mulheres trans têm uma relação difícil com o genital e nutrem ódio pelo próprio corpo. Algumas optam pela cirurgia de redesignação genital, a cirurgia de grande porte, alto risco e muito cara, para poder melhorar a sua relação com a imagem. Contudo, muitas precisam para se prostituir, para conviver, para conseguir sobreviver e conseguir realizar a tal cirurgia de resignação, né? E aí eu fico pensando, né, para quem tem empresa, se vocês tiverem empresa, se alguém de vocês tem empresa, ou até se vocês têm um consultório, por que não uma pessoa trans? Por que não contratar uma pessoa trans? Qual é o real impeditivo? E assim, eu não estou de ironia, não, eu estou questionando para que vocês façam mesmo uma reflexão, sabe? Qual é o real impeditivo para que vocês contratem pessoas trans? É bancar, é assumir, sabe? Eu sei que é difícil, eu não tô alheia à dificuldade de assumir isso, não. Mas eu acho que vale a reflexão. E aí tem outra passagem de Amara, né, de Amara Moura, que ela fala: a vida inteira me disseram homem, e foi muito difícil perceber que se eu não fosse homem, o homem que me criaram para ser, eu muito provavelmente estaria em apuros. Castigos, abandono, chantagem emocional, tudo era válido em se tratando de me fazer aceitar quem eu era, né? Se trata de teatro, jogo de espelhos, personagem, buscando ser ou parecer ser. Ser homem, para mim, era quase um comportamento obsessivo-compulsivo, mecânico, uma doença a qual eu fui condicionada. E aí, a gente precisa lembrar que as pessoas trans, né, estão sempre, patologia, tem TAG, transtorno de ansiedade, tem isso aqui. Tem sociedade, né, apertando a cabeça daquela pessoa, obrigando ela a fazer uma performance oposta que ela se percebe durante muito tempo, e óbvio que isso starta estado de ansiedade. E depois, quando ela pode transicionar, ela começa a tentar adaptar. E, óbvio, também vai entrar em estado de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade, que a maioria das pessoas trans é diagnosticada, né, quando chega em consultório de psiquiatras, ou o TDAH, não é só uma patologia. É um reforço, um dano reforçado. Observando o que é entendido e proposto por Susan Mackenzie em 2010, percebemos que o processo de transição de gênero nada mais é do que a expressão consciente de um inconsciente que se organizou em busca de si mesmo. Por mais que a sociedade cis-heteronormativa isso pareça sinônimo de adoecimento e de desorganização psíquica, é o contrário. Ir em direção à transição de gênero e ao de si mesmo tem caráter organizador. A pessoa trans expressa em seu corpo o que a sua psique entende como parte de um processo de individuação, atendendo à sua designação inconsciente e à sua personalidade inata. Um homem transgênero, para adequar o seu físico à sua psique e às exigências sociais do que é ser homem, também precisa submeter a cirurgia de grande porte, retirada de mama, esterectomia, né, panesterectomia, que tira tudo, hormonização de testosterona, tudo isso para manter não só os desígnios internos, mas também atender às convenções sociais. Eu consigo pensar nas palavras de Jung sobre designação, quando o descreve como algo divino ou diabólico que insufla caminhos novos e estranhos. A decisão de ir ao encontro de si mesmo faz com que as pessoas trans coloquem em risco as próprias vidas. Isso é muito comum, e é muito comum graves sequelas, né, como sequela de cirurgia, risco de infarto, de câncer, problemas ósseos, tudo isso devido à hormonização. E, às vezes, os meninos, às vezes, precisam, né, ganhar massa muscular, se sentir mais másculos, etc., mas as meninas, às vezes, não querem hormonizar. Elas ficam muito reticentes à hormonização, até porque câncer de próstata é um grande problema das pessoas trans, né, das travestis.
porque os estrógenos e a progesterona acabam fazendo com que esse câncer possa vir a aparecer. Ainda assim, essas pessoas pouco se importam com as possíveis sequelas ou danos, pois é mais importante a lealdade a si mesmo e a sua real identidade e a sua personalidade inata. Em uma busca incansável de trazer para a consciência o que eles sempre souberam ser, construindo socialmente o gênero com o qual se reconhecem. E aí eu trago uma outra citação de Jung. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É válida nesse caso como em nenhum outro, pois o desenvolvimento da personalidade, desde o seu começo, é a consciência completa, é um carisma e, ao mesmo tempo, uma maldição. Como primeira consequência, o indivíduo, de maneira consciente e inevitável, se separa da grande massa, que é indeterminada e inconsciente. Isso significa isolamento, e para indicá-lo não existe nenhuma palavra mais consoladora. Nada o evita, nem a adaptação bem-sucedida, nem a incorporação ao seu menor atributo ao meio ambiente, nem a família, nem a sociedade, nem a posição social. O desenvolvimento da personalidade é uma tal felicidade que se deve pagar por ela o preço elevado. A felicidade é a sua própria lei. A fidelidade à sua própria lei significa confiar nessa lei, perseverar com lealdade e esperar com confiança. Enfim, é a mesma atitude de uma pessoa religiosa que uma pessoa religiosa deve ter para com Deus. E aqui se torna, então, evidente como é desmensuradamente cheio de consequências o dilema que emerge do fundo obscuro desse problema. A personalidade jamais poderá desenvolver-se se a pessoa não escolher o seu próprio caminho de maneira consciente e por uma decisão consciente e moral. Isso é Jung falando, viu, gente? Não sou eu, não. É ele falando. Também está no desenvolvimento da personalidade, essa passagem aí. Os sentimentos de gênero experienciados no corpo estão no campo da imaginação incorporada, que também é um conceito que Susan e Jung falam, né, da imaginação incorporada. Esse conceito refere-se à experiência entre o físico e o imaginário, ativadas pelas ações psíquicas relacionadas ao corpo que se movimenta em um processo emergente, não aderente ao fundamentalismo biológico. Susan Mackenzie busca a integração consciente e a redescoberta do potencial da masculinidade e da feminilidade em cada sujeito. Ela fala muito que esse lugar masculino e feminino precisa ser experienciado na imaginação, para que a gente se construa. Por isso que ela fala sobre o paradigma de gênero e sobre esse atravessamento social das obrigações, né, das normas sociais. E ela fala que é muito importante fazer essa experiência. Sendo a experiência e a expressão de gênero o centro da formação da identidade, e a identidade, por sua vez, o componente principal do processo de individuação, o gênero é, então, a sua expressão simbólica, respeitando as mudanças simbólicas e corporais de forma que é preciso diferenciar as experiências individuais com o gênero e a sexualidade da necessidade cultural de encontrar a expressão simbólica e contenção desses aspectos do ser humano. Assim como não se contém a mente, é ela que nos contém, o humano não contém o gênero, é o gênero que nos contém. Os relatos sobre a percepção de transição de gênero acontecem em grande maioria na infância, que foi o que eu falei, né? Mas as percepções tardias também acontecem. As violências subjetivas a que as pessoas transgêneras são submetidas no seu desenvolvimento são incontáveis, principalmente porque muitas crianças não entendem o que está acontecendo com elas. E aí eu trago um pedaço de Márcia Rocha, né? E por isso que eu usei esse livro como para trazer os depoimentos, já que os meus não foram autorizados para poder estar no documento pela UFBA, eu tive que buscar esse livro para poder ter os depoimentos, para poder embasar o raciocínio, né? E Márcia, ela não consegue falar que foi ela. Ela só fala ele, para a gente entender o tamanho do dano que essa pessoa sofreu. Afinal, ele nasceu travesti, ainda que por décadas não tivesse consciência disso. Tudo que era feminino atraía sempre, tanto que ainda muito novinho, olhava as roupas da mãe com curiosidade. Na verdade, não eram as roupas, os sapatos ou a maquiagem que o atraíam. Nunca foram os objetos que o atraíram.
mas aquilo que revestiam em um simbólico que só podia ser plenamente satisfeito se revestissem e fossem expressados em seu próprio corpo. Mulheres trans, assim como outras mulheres, são constantemente assediadas pela indústria da beleza. E aí eu trago Sônia Maluf, numa citação que ela faz no livro dela, né? E vivem desejosas pela realização do corpo construído, na imaginação, ainda na infância. E dessa forma, elas se submetem a inúmeras cirurgias estéticas, tais como lipoescultura, rinoplastia, frontoplastia, né? Além das tão sonhadas próteses de silicone, que ficam nas suas mentes é o primeiro desenho criativo de um corpo feminino na transição, são os peitos. E é interessante que eu uso um recurso com minhas pacientes, quando elas estão no começo da transição, eu uso muito imagem, né? Desenho, ou a gente vai no Canva, e aí ela monta ela no Canva, né? Como ela gostaria de ser no futuro. E é muito interessante que o peito e a boca são as primeiras coisas que são modificadas. É sempre um grande peitão, e aí no processo terapêutico a gente vai entendendo a possibilidade financeira disso, a possibilidade física disso, a possibilidade social de bancar esse grande peitão. E a gente vai construindo esse lugar, né? Esse lugar, esse desenho físico, a gente vai materializando, vendo as vias de materialização desse desenho criativo que essa criança faz, né? Se perceber trans é criar para si mesmo uma nova identidade, que seja compatível com a personalidade inata do sujeito, a sua real identidade. É usar uma linguagem simbólica para se redesenhar. No processo de transição de gênero, muitos símbolos, arquétipos e imagens do consciente são requisitados, e é através da criatividade que essa identidade é construída antes de ser comunicada ao consciente. A expressão de gênero do Mackenzie, em toda a sua performance e representação simbólica, tem as mudanças corporais como forma de afirmação. É a concretização, né, do que acontece. Quando o corpo feminino, em sua simbologia, é obtido por uma mulher trans, o genital de nascimento perde a sua natureza simbólica. Ele começa a ser mais desimportante. Jung diz que o símbolo pode ser um termo, nome ou imagem que impliquem algo para além do seu significado manifesto imediato. O símbolo é de ordem inconsciente e não pode ser definido ou explicado. O que é possível é lhe atribuir palavras ou imagens. A humanidade produz símbolos para definir conceitos que estão fora da compreensão do consciente. Também, Jung, tá? Sendo assim, ser mulher e ser homem são definições também simbólicas que se expressam por conceitos de compreensão inconsciente. Dialogando com Jung, toda obra criativa é passível de interpretação, expressa uma essência desconhecida no íntimo do sujeito que a produz. Perceber e interpretar as imagens é olhar para si mesmo e possibilitar o reconhecimento do aspecto da personalidade que antes eram inimagináveis. Assim, integram-se nesse aspecto. O ser torna-se mais completo e harmonioso. Me apropriando dessa relação que Jung constrói com a obra de arte e quem a vê, descrevo a transição de gênero também como obra de arte, onde o artista também é o seu espectador e se constrói e se completa ao olhar para si mesmo no processo da sua transição. Essa é a finalização da análise, e aí eu entro nas considerações finais. Nesse artigo, busquei analisar e articular o processo de transição de gênero com o processo de individuação através da teoria analítica de Carl Gustav Jung, a partir do livro Desenvolvimento da Personalidade e dos artigos Gender and Sexualities in Individuation, né, que é de Susan Mackenzie, e o Queering Gender, Ânimos e Ânima, Paradigma de Emergência, que foram publicados por Susan Mackenzie no Journal of Analytical Psychology, né? E ela é uma pós-teórica junguiana, que a gente chama, né? Uma teórica pós-junguiana. A psicologia analítica, que tem produção restrita sobre gênero e sexualidade, é Susan Mackenzie quem destaca a ampla necessidade de compreensão do gênero na teoria junguiana. Jung não chegou a produzir material sobre gênero. Essa afirmação eu fiz quando eu escrevi esse artigo. Mas, no livro Ion, ele faz uma crítica ligeiramente irônica aos papéis de gênero da época.
Ele não falou exatamente sobre gênero, mas ele cita o masculino, o feminino. Quando ele fala de ânimos e ânima, nesse livro, ele fala de forma bastante irônica, né, sobre esses lugares masculinos. O que são, afinal? Mas isso eu tive conhecimento depois, continuando os estudos, né? Porque não parei na especialização. Mas, a partir dos conceitos de ânimos e ânimas, ele fala sobre os papéis da contratransferência, contra-referência sexual. O autor desenvolve os conceitos de ânimas e ânimos, mas estes seguem uma ordem sequencial linear, baseado na anatomia sexual, identidades fixas e arquétipos hereditários diferenciais. Segundo Jung, essa era a forma suportável para seres humanos e as suas limitações de observarem e consentirem combinações de conteúdos arquetípicos mutáveis, como é o ânimos e ânima, né? E também, né, gente, se a gente pensa em Jung tão demonizado, tão terrorista, tão horrível, tão péssimo, como todo mundo sempre disse dele, o cara dizer, naquela época, que ânimos e ânima era uma coisa que não era sobre homem, mulher, macho, fêmea, que era um desenho, um arquétipo, um desenho arquetípico de imagens do inconsciente, né? Coitado. Aí é ficar de louco total, né? Mackenzie diz que o momento histórico e as questões culturais acabam definindo como serão entendidos esses dois arquétipos, trazendo-os para perto das questões atuais de gênero. Por conta disso, há importância em descolar os conceitos de ânima e ânimo dos conceitos de gênero pré-existentes, para além da necessidade de atualizar os conceitos sociais de gênero. Com isso, considerando a natureza andrógena da psique, que é uma afirmação que ela faz durante todo o artigo, a existência de pessoas intersexo e a ficção social criada sobre os papéis de gênero, as afirmações e consensos criados sobre o gênero masculino e feminino, se confirmando mais uma vez como um construto e uma convenção social. A designação se apresenta como força norteadora do processo de transição de gênero, como um ato heróico ou divino para a adequação do indivíduo ao si mesmo e, consequentemente, em sua caminhada em busca de individuação. A transição de gênero seria, então, uma forma de reorganização psíquica, simbólica e arquetípica, através dos recursos artísticos e imaginativos, como estratégia de retorno do indivíduo à sua personalidade inata, ao seu si mesmo e em direção à sua totalidade e à sua individuação. Concluo aqui a minha apresentação e estou disposta e aberta a perguntas. Respira. E bebe uma água. Respira e bebe uma água. Exatamente. Nossa, acho que tem bastante gente que quer fazer colocações, perguntas. Eu vi o negócio assim. Isso. Eu também, mas vou passar a palavra, né, para que as pessoas possam circular. Cucu Adadá tinha levantado a mão. Não sei se você chegou a perceber, mas estava tão concentrada, né? Vou fazer o exame agora. Tem que fazer exame. Ela é minha terapeuta, gente, para quem não sabe, adoro, muito orgulho dela, arrasou, ela arrasa demais. Era só uma pergunta mesmo sobre um comentário que você falou. Eu não sabia desse risco de câncer de próstata. Normalmente para as que tomam Perlutan, que tomam hormônio de forma errada? Principalmente para quem não faz o acompanhamento correto com o endocrinologista. E faz aquelas tentativas ansiosas de botar peitão através de hormônio, fazer a gordura se acumular ao redor do peito, sabe? Sim. Esse é o risco. Então não estou correndo não, tá ótimo. Tá ótimo. Vou lá, adorei, tá? Tem que fazer o exame agora. Cheiro. Tchau. Beijo. Gente, quem quiser falar, pode abrir o microfone e já ir se colocando. Bom dia, meu nome é Ravi. Ravi, que bom você aqui. Eu tô tão feliz com esse evento aqui. Primeira coisa que eu queria te dizer, Mel, é que talvez você não saiba, mas eu te acompanho há bastante tempo e fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje. É muito bacana para nós, como pessoas trans, que pessoas cisgêneras se reúnam para pensar sobre gênero. E eu queria te agradecer por esse momento. Às vezes a gente faz lives, a gente faz eventos,
e não consegue ter a adesão porque, aparentemente, a cisgeneridade, ouve mais a cisgeneridade do que as pessoas trans. Então, queria muito te agradecer. E queria fazer algumas considerações, assim, sobre algumas coisas que você falou. Obviamente, eu não tenho a didática para falar sobre a psique, mas eu tenho a minha vivência para trazer aqui para vocês, e que, de repente, é uma forma de vocês também ampliarem a reflexão de vocês. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi quando você visitou um abrigo e descobriu que a maioria eram de pessoas trans. E aí você falou assim, eu achei que eu ia ver pessoas gays, lésbicas, bissexuais. Talvez você tenha visto. Porque... Vi todas, sim. Sim, queria deixar isso mais evidenciado, que identidade de gênero e sexualidade são duas coisas completamente distintas. Sim. Uma é como a gente se sente, e a outra, a sexualidade, é para quem a gente entrega o nosso afeto, é para quem a gente dedica o nosso amor. Então, queria deixar isso mais evidenciado, né? Obrigada. Você falou também sobre os homens trans, ou as pessoas transmasculinas, que talvez no espectro da sua pesquisa tenham menos dificuldade ou mais apoio com a sua família e com os seus amigos. E aí eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês, muito mais pela lógica, não do que nos diferencia, mas do que nos aproxima, que é, da mesma forma que o falocentrismo nos deixa desconfortáveis, no meu caso, enquanto homem trans, ele também deixa as pessoas cisgêneras desconfortáveis. Queria que vocês refletissem quantos e quantas de vocês, apenas numa brincadeira, disseram assim, mas esse meu namorado, ele tem o pênis pequeno. Né? O que eu estou tentando trazer para vocês é o quanto a sociedade nos oprime enquanto pessoas trans, mas oprimem vocês também como pessoas cisgêneras. Quantas mulheres cis não têm uma performance de gênero socialmente palatável, não são, entre muitas aspas, femininas o suficiente e também se sentem mal por isso? Quantos homens são taxados como educados demais ou femininos demais e também sofrem com isso? Então, eu estou fazendo esse paralelo para que vocês entendam que a sociedade, na questão de gênero, oprime as pessoas trans infinitamente mais, mas que, se vocês pararem 2 segundinhos, vão perceber que elas oprimem vocês também. Você falou uma coisa muito interessante sobre o falocentrismo, e eu já vou encerrando, eu não quero me estender muito, mas que as mulheres trans, elas nasceram com um símbolo de poder, né? E nós, transmasculinos, que não temos esse símbolo de poder, e que muitas vezes não somos taxados nem como homens suficientes e nem como mulheres suficientes. Nós, homens trans, e as pessoas transmasculinas de um modo geral, estamos num limbo. Num lugar onde a gente nem sofre a opressão fatal dos assassinatos que as mulheres trans e travestis sofrem no Brasil, mas, por outro lado, temos o maior índice de suicídio. O maior índice de suicídio. Isso significa que a sociedade nos mata em silêncio, nos coloca num lugar de não pertencimento total. Porque nós não temos esse símbolo falocêntrico de poder e também não estamos colocados em nenhum outro lugar. E aí eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, de que as pessoas transmasculinas, elas sofrem tanto quanto as pessoas transfemininas, com a diferença que nós sofremos em silêncio.
nem todos os homens trans têm o acolhimento, justamente por conta deste lugar límbico em que a gente fica de não ser nunca visto socialmente como um homem, mesmo com todos os recursos cirúrgicos e etc, etc. E aí, para finalizar, de fato, eu queria dizer que os homens trans, talvez a maioria de vocês não saibam, mas quando a gente vai ao serviço público de saúde, se o nosso nome estiver retificado, a gente não tem acesso a ginecologista, porque com o nome masculino, o campo ginecologia não abre. Não é possível se marcar uma consulta ao ginecologista no serviço público. Então, eu queria de novo, Mel, agradecer imensamente por poder ter ouvido tantas coisas sensacionais, por poder ter visto tanta gente bacana repensando o gênero, mesmo que não seja sobre o próprio gênero, mas repensando o gênero como uma atitude social, porque gênero nada mais é do que isso. É a sociedade te dizendo que você tem que ter uma performance masculina ou feminina. E aí eu trago uma outra reflexão de que imagine o que acontece com as pessoas que não são binárias. Sim. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês, e eu estou muito feliz de ver tanta gente cis que vai cuidar das nossas mentes, que vai cuidar do nosso ser, pensando e repensando o gênero. Obrigado. Eu que te agradeço por toda a troca de sempre, viu? Muito obrigada, e muito obrigada pelas suas pontuações. A gente precisa realmente pensar no lugar, né, das masculinidades trans também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo Gigante. Beijo. Mel, eu sou Paula, tá, gente? Oi, Paula. Eu sou professora, sou pedagoga, sou uma terapeuta em formação, e assim, eu estava muito quietinha aqui, porque eu como professora de linguagens, arte, cultura, eu costumo falar muito. Mas ouvindo o Ravi, eu estou sentindo assim meu corpo pulsando. Literalmente, eu estou sentindo meu corpo falando comigo, e eu tenho aprendido muito a ouvir isso. E eu quero transformar essa pulsação, Ravi, em fala. Eu tenho lutado em sala de aula com meninos e meninas e não cis, tá? Esse mais, eu gosto muito do mais, do LGBTQIAP+, gosto muito mais. E eu tenho lutado muito por esse lugar de fala, para que a fala mude o olhar e vice-versa. E a gente precisa realmente, Ravi, enxergar melhor, para falar melhor, e para enxergar melhor e falar melhor, a gente precisa sentir melhor. E eu quero ser totalmente solidária à sua fala, mesmo me sentindo no lugar de mulher, com uma orientação sexual homoafetiva muito bem definida e clara. Queria dizer que eu me olho no espelho e me orgulho do que eu vejo, graças, inclusive, a muito do que tenho feito por mim e para mim, através das terapias. Queria agradecer aqui de público ao senhor Ricardo Barreto, que é uma grande figura, né, Mel? Eu supervisor. E queria dizer a você, Ravi, a todo mundo, que realmente o movimento feminista precisa ampliar a sua visão e incluir, para tirar do limbo, eu gostei muito dessa palavra, porque viver no limbo é muito triste. É preciso que a gente saiba muito bem onde está, e viver no limbo é não saber onde se está, porque o limbo é não saber onde está. Então, eu queria me colocar aqui no lugar de uma pessoa que recebe aberta, disponível sua fala, e dizer que essa fala representa a fala de dezenas de centenas de milhões de pessoas que também não têm coragem, porque são totalmente retiradas do lugar do empoderamento da fala, para dizer, eu sou. Então, eu queria te agradecer profundamente e dizer que você hoje está fazendo de mim uma pessoa ainda mais decidida a fazer o que eu tenho feito, que acho que é uma gota no oceano. Mas o que seria do oceano se as gotas se retirassem? Então, que cada um de nós seja essa gota que vai virar poça, que vai virar rio, que vai virar mar, que vai virar oceano, sonhando, e aí eu vou fechar
com um mundo em que a gente não precisa mais levantar bandeira, porque todo mundo vai ser tão pleno que ninguém vai precisar dizer absolutamente nada, a gente só vai sentir. Tá? Eu queria agradecer, Mel, agradecer, Érica, agradecer muito, Ravi. Se sinta acolhido no meu abraço. Nesse momento, os meus braços estão envolvendo você. Porque isso é muito importante, é saber que cada um no seu lugar tem sua dor e que é preciso falar de dor para que ela se converta. Tá bom? Gratidão. Muito obrigado. Obrigada, Paula. Obrigado. Fala, Fê. Oi, eu tô aqui Oi, super Fernanda. emocionada. Mel, querida, parabéns, você foi brilhante, como eu já sabia que você seria. Obrigada. Gente, falar sobre trans me emociona demais, porque é a minha maior, é a maior dedicação. E muito obrigada, Ravi. Você certamente, a tua fala, eu atendo muitas pessoas trans, mas eu me sinto muito privilegiada em poder ouvir um depoimento como o teu, porque a gente nunca vai saber o que você sente. Eu nunca vou saber o que os meus pacientes sentem, né? A única coisa que eu posso, humildemente, é estar aqui e querer aprender cada vez mais e tomar muitíssimo cuidado com a minha fala, com o meu lugar privilegiado de mulher branca, de psicóloga, de alguém da área da saúde. Eu tomo muito cuidado com isso, né? E você trouxe um ponto que era o que eu queria perguntar até para a Mel, que eu acho que quando a gente, né, tá trabalhando essa questão aí da identidade de gênero trans, eu sinto muitas vezes, né, quando eu estou trabalhando com adolescente, ainda é mais complexo, não pelo adolescente, mas pela família, que muitas vezes não faz a menor ideia e morre de medo de permitir que esse jovem experimente, permitir que esse jovem veja um mundo de um outro lugar. E eu queria ouvir você em relação ao que você, como você trabalha isso com os pais, pais em uma profunda negação, pais com uma absoluta reluta, né? Eu tenho um caso seríssimo, né, de um que já tentou suicídio 2 vezes na mesma semana. Né? E mesmo assim, a mãe insiste, né, em postergar. Não vamos falar sobre isso só quando ele tiver 25 anos, mesmo já falando dele como ele. Né? Então, eu gostaria de te ouvir, mas primeiramente, Ravi, agradecer por você, né? E queria te ouvir, Mel, sobre a questão dos pais, né? Como você lida com essa reluta tão grande desses tutores. Fernanda, a primeira coisa é pedir, encaminhar os pais para a terapia com terapeutas que tenham consciência de gênero, ou na diversidade de gênero, e que tenham mínimo acesso a questões da transgeneridade, a possibilidade da terapia familiar, ou, em caso de recusa profunda e absurda, eu estimulo meu paciente a trabalhar, ter dinheiro, sair de casa e transicionar. Porque é a única forma. Hoje em dia, em famílias que têm resistências, né, gigantescas, a gente precisa fazer o trabalho, a tal psicoeducação para fora do consultório também. Então, vai lá. Começa a trabalhar, começa a juntar grana e começa a viabilizar a sua saída de casa. Porque se só pode, porque 25 anos é uma marca de autonomia, né? Ela está dizendo, 25 anos ele está falando sobre a autonomia de uma pessoa, que é o fim de uma faculdade, início de uma vida adulta, providenciar, amadurecer com essa pessoa a necessidade de antecipar esse processo. Que é o único lugar onde a gente trabalha concretamente, né? É no desejo dessa pessoa que quer transicionar. Porque a mãe, mesmo que aceite, ela pode fazer bloqueios simbólicos, né? Bloqueios subjetivos, fazer tortura psicológica, que a gente sabe que acontece, e evitar que essa pessoa vá. Então, eu acho que os caminhos que eu costumo fazer é esse. Chama a família, indica a terapia para a família, com alguém que tenha repertório, faz terapia familiar, não rolou, então o caminho é a porta de casa, infelizmente. Bota para morar comigo, incentiva a morar comigo, sabe? Aciona a rede. Se for uma situação muito urgente, muito grave, assim,
tem casas de acolhimento, a maioria dos estados tem casas de acolhimento para pessoas trans, para pessoas LGBTs. E assim como às vezes, infelizmente, eu tive que decidir com a paciente que ela deveria se prostituir, que era a única forma dela sair de um relacionamento abusivo com um cara cis, que ainda se dizia hétero, e que espancava ela todos os dias, todos os finais de semana. Ela não tinha para onde ir, porque ela estava numa situação de abandono familiar, e a gente, para onde é que vai, ela fez assim, só se eu me prostituir. Eu fiz, é possível para você se prostituir? Ela fez, vai ser o caminho. E a gente, em terapia, a gente acabou entendendo que esse era o melhor caminho. E é muito infeliz para a gente, né, que é feminista, olhar para uma paciente e fazer isso aí, vai para a prostituição. Agora, me faz pensar muito, né, Fernanda, né, Mel, assim, que eu fico pensando o quanto a gente está acostumado a receber a pessoa trans e como a gente normaliza isso, que está tudo bem, vai fazer terapia todo mundo, acho, né, assim, todo mundo que quiser, desejar, mas, assim, o quanto a gente psicopatologizou esses corpos muito tempo, né, e o quanto que é importante o oposto, né, o quanto é importante a gente despatologizar esses corpos e patologizar o mundo e a normatização do mundo que a gente está, né, assim, porque eu acho que é muito como o Ravi falou, é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim como na psicologia antirracista, né, assim, a gente fazer esse movimento não só de atendimento e acolhimento, né, da pessoa trans que sofre essas violências, mas entender o quanto nós, pessoas cis, sofremos essas violências que nós mesmos, que a gente mesmo causa, né, assim, com essa normatização, porque como o Ravi estava falando, é uma coisa que eu tenho pensado muito, né, até pensando na passabilidade e tudo mais, como a gente precisa ampliar a nossa ideia do que é ser homem, do que é ser mulher, né, a gente precisa imaginar mais, né, assim, a mulher cis não é um parâmetro, né, assim, único de mulher, né, assim, então, fico pensando, nem o homem, né, assim, cis, então eu fico pensando muito nisso, né, o quanto a gente pluraliza o mundo e pluraliza nossas próprias possibilidades no momento que a gente despatologiza esses corpos, e nesse sentido a gente precisa trabalhar com as pessoas cis, né, Sim. assim, não só para aceitar melhor as pessoas trans, mas para o mundo ficar melhor, gente, para o mundo ficar plural, né. Sim. Tenho pensado muito nisso, né. Inclusive, denunciar a cisgeneridade no consultório, que é uma coisa que eu acabo fazendo. Eu isso. denuncio a cisgeneridade. Não, o problema não é você. Que as pessoas, quando elas são de atender pessoas brancas atendendo pessoas pretas, né, a gente pensa no racismo assim, mas na verdade, assim, como é que é quando a gente é um analista branco e está atendendo branco? Como é que é quando a gente é cis e está atendendo uma pessoa cis? Né? Como é que, cadê esse tema? Né? Assim, é isso que eu tenho pensado muito, né? E é justamente a tal passabilidade que causa o número de mortes. Exato. O conhecimento psíquico vem daí, né? E vem daí, exatamente. Até onde eu tenho que agradar o olhar do outro. Eu quero ser feliz, eu quero ser quem eu sou, mas até onde eu tenho que agradar o olhar do outro. Porque o termo passabilidade é passar por. Sim. Então, é como se a gente estivesse tentando, no meu caso, como homem trans, é como se eu estivesse tentando me passar por um homem cis. Exato, e é nesse sentido que eu acho que conseguir. normatiza os corpos, né, Ravi? Porque, assim, porque daí, assim, então há uma pessoa que nasceu num corpo errado para ela, será? Não, né? Assim, no meu caso... Ou é o meu parâmetro que está doente, né? Exatamente, assim, no meu caso, por exemplo, eu nasci no corpo que eu deveria nascer. Quem me vê como errado é a cisgeneridade. Exato, e como mais você pode ser homem, né? Exatamente, eu sou muito feliz em ser um homem que tem uma vagina. Exato, exatamente. E o quanto isso é impactante para a sociedade cis-heteronormativa. O quanto isso é exatamente neste lugar que as mulheres trans são assassinadas e os homens trans suicidam. E tem um detalhe também, Ravi, que a gente precisa lembrar, que até a passabilidade da mulher trans é mais possível, porque é mais possível tirar o pênis, caso ela deseje, né, essa passabilidade absurda, absoluta, mas é muito mais difícil botar um pênis, caso a subjetividade desse homem necessite desse objeto, né, desse genital. Nesse caso, eu vou discordar de você, porque hormonalmente falando, as pessoas não olham diretamente para o que a gente tem entre as pernas. As pessoas olham para o nosso rosto, as pessoas olham... Então,
hormonalmente, é mais fácil um homem trans chegar num nível, e eu detesto essa palavra, mas é a que a gente vai usar, é mais fácil um homem trans chegar na passabilidade do que uma mulher trans, que normalmente tem que fazer, às vezes, procedimentos no rosto, tirar pomo de Adão, diminuir o nariz, diminuir a linha dos cabelos, enfim. Então, nesse caso em específico, eu discordo de você, porque, inclusive, é uma reclamação das mulheres trans. A nossa transição de gênero ela é muito mais rápida, porque é muito mais fácil você parecer um homem, mesmo que seja um homem, entre aspas, desleixado, do que ter a passabilidade feminina que a sociedade exige. Sim. A feminilidade no rosto, nos trejeitos, a nossa voz engrossa em um mês. Sim. Então, eu acho que as mulheres trans e travestis sofrem muito mais com isso do que nós. Aliás, eu acho que as mulheres trans, elas sofrem muito mais em vários aspectos, mas isso não diminui o quão adoecido a gente fica se a gente não faz terapia para nós e para quem não faz terapia, né? A gente faz terapia para a gente e para lidar com quem não faz. Sim. Ô, gente, verdade. E a Gabi está querendo falar aí faz um tempo, vamos só ouvir, está chegando no fim. Gente, primeiro eu queria pedir desculpa por eu cheguei muito atrasada, eu acabei tendo uma reunião no mesmo horário, eu queria tanto ter assistido, então espero que disponibilizem depois a gravação, porque eu quero muito ver tudo. E eu, na verdade, só pedi a fala porque teve um ponto muito interessante que a Mel Meirelles tocou aqui, que é a questão na terapia, né? Eu sou terapeuta integrativa e terapeuta transpessoal em formação. Estou nesse caminhar. Hoje em dia me vejo enquanto uma pessoa não binária, né? Então, e ainda estou nesse processo, né? E esse processo ele está acontecendo de uma forma que está acontecendo no seu próprio tempo, porque tem outras prioridades na minha vida hoje que não é a questão de gênero. E isso é uma questão que eu queria pontuar para quem é psicólogo, terapeuta, que às vezes você vai ter uma pessoa ali, né, passando por uma questão toda de gênero ou de sua sexualidade, e a prioridade daquela pessoa realmente não é se aceitar ou que os pais aceitem. Às vezes a prioridade é que aquela pessoa ela cria autonomia e ela saia de casa. E a gente parar, às vezes eu vejo muito esse olhar, tudo isso porque, né, você é homoafetiva, tudo isso porque você é trans. Então é parar um pouco de ter esse olhar, assim, eu falo no meu lugar de que já fez terapia também, né, e que a terapia mais efetiva para mim foi essa terapia de desenvolver a minha autonomia, né, e de sair de um ciclo aonde para mim era muito difícil conviver nos meus termos. Hoje eu tenho uma relação muito melhor com minha família, né, tenho a minha independência, mas que foi muito custosa. Então, e isso eu agradeço a um terapeuta que conseguiu enxergar isso, como a Mel falou, e falar, não, se a condição daquela pessoa, né, era aquela condição de se prostituir para ter que sair, e foi essa condição que, junto com o terapeuta, ela conseguiu, enfim, era o que tinha de possível no momento. Mas pensar que muitas vezes essa vai ser uma das maiores prioridades, assim, eu acho que dentro de um set terapêutico com uma pessoa, né, ali já com seus 25 anos, 30 anos, morando dentro de casa, passando por uma transição. E é essa a minha contribuição. Obrigada, Gabriela. Fernanda queria falar novamente, não? Queria nada. Não. Aqui é uma Também. vontade. Não, tá tudo bem. Perdão, eu vou apagar. Tá, Melissa. Melissa é nossa próxima convidada para o encontro de abril, quer falar. Vai lá, Mel. Eu tô envergonhada que eu cheguei atrasada também. Consegui pegar a metade da explanação e, nossa,
Eu já fiquei aqui segurando a emoção com a metade, imagino se eu tivesse desde o início, né? Então, agradecer a Mel Meirelles, a todos os presentes, ao relato do Ravi, que foi muito tocante também, né? Se não me engano, acho que foi a Fernanda que comentou que a gente nunca vai saber o que as outras pessoas sentem, a gente tem que ouvi-las, né? A vivência é única, é singular. Então, em meio a todas essas falas riquíssimas, eu não tenho muito a acrescentar aqui nesse lugar de mulher cis, é mais para aprender e escutá-las. E o gancho que me puxou, tá, por conta da minha pesquisa, foi a questão do trabalho, né? A Mel trouxe esse exemplo de como uma pessoa teve que chegar ao extremo da prostituição para sair da sua casa, e a Fernanda trazendo relato de famílias absolutamente insuportáveis no nível de negação absurda, a Gabriela também trazendo a vivência dela da importância de criar sua autonomia. Isso me faz refletir sobre como as pessoas que não se encontram dentro dos paradigmas da cis, da heteronormatividade e outros paradigmas opressivos, como o da branquitude, simplesmente têm sua existência negada em vários níveis, né? Não é apenas uma existência negada a partir dos seus corpos, a partir das suas relações, mas essa existência negada a partir, inclusive, da subsistência. Essas pessoas não conseguem trabalhar. O mercado de trabalho também é opressor, também é racista, também é classista, também demanda uma hiperescolarização que exclui uma parcela gigantesca da população brasileira. É o mercado de trabalho cis heteronormativo. Então, pensar que essas estruturas de opressão, elas literalmente impedem que essas pessoas consigam ter dinheiro para se alimentar, que elas consigam simplesmente sobreviver, que elas consigam ter alguma forma de sair de ciclos basilares de relações tóxicas, seja familiares, seja de relação amorosa, seja de amizade. Então, é muito importante estar ouvindo essas falas e a gente pensar como o sofrimento é muito, muito estrutural, muito visceral e passa também até pela questão financeira, pela questão trabalhista. Então, muito obrigada a todos pela fala. E até onde, Melissa, é intencional, né? Não oferecer esse espaço para que a pessoa não prospere e não se reintegre ao convívio social da maioria, né? Se não é intencional, também não oferecer dinheiro e oportunidade de progresso para que a pessoa fique lá no canto, né? Porque não tem que circular vendo isso. Uma coisa interessante, horrível, mas interessante, é que a gente, o que não é normativo, assusta a ponto de eu não querer nem ver. Porque eu vou ter que me desdizer em conceitos originais que talvez eu nem esteja preparada para me desdizer. E isso acaba ganhando grau de perversidade, né? Porque a gente, em sociedade, e por isso que eu acho que a gente, como pessoa cisgênera, com consciência da dor que o próprio gênero causa, a gente precisa conversar sobre isso no almoço de domingo, sabe? A gente precisa ampliar essa conversa dos espaços, né, de reuniões de departamento de gênero e sexualidade para o barzinho, para o almoço de domingo, para perguntar para a tiazinha, minha tia, o que, é que você acha sobre? E aproveitar, não é sobre o embate, porque também, sabe, descaracteriza a intenção. É sobre questionar, sobre perguntar, e aí, o que é que você acha? E é importante que a gente faça isso em outros lugares. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, para não esquecer, quem é psicóloga com CRP, que faz laudo, que lauda transição, né, cirurgias, etc., etc., existe, em geral, uma resistência e um medo muito grande em laudar, porque existe um medo nessa pessoa destransicionar em algum momento. Só que, assim, a gente precisa lembrar que quando a gente ouve o depoimento de uma pessoa, a gente está ouvindo uma narrativa a partir de um recorte íntimo e pessoal de uma história que é gigante. Eu não posso garantir que minha paciente cisgênera está me contando todas as verdades da vida dela. E eu posso oferecer laudos infinitos para ela só porque ela é cisgênera. Mas uma pessoa trans, eu preciso de 1 ano de terapia, 1 ano de acompanhamento psicológico, 1 ano de acompanhamento com endocrinologista para poder oferecer a possibilidade daquela pessoa circular socialmente com tranquilidade. Então, isso é muito complexo. E, assim, não existe garantia de verdade no setting terapêutico. O cenário terapêutico é múltiplo, a gente não, o que contam para a gente não sabe se é verdade ou se não é, mas por que a gente quer
essa grande verdade absoluta, infinita das pessoas trans? Se a gente está falando que o gênero é uma coisa que está para ser vista, visitada de formas múltiplas, por que eu preciso ter que a pessoa tem que ter certeza que se eu laudar ela de transicionar? Sim, gente, daí eu não sou a mesma pessoa que eu era no passado. Você está laudando aquela narrativa, aquele pedaço de tempo, aquela conversa. E naquele momento o desejo é a transição. Ponto. Eu acredito que não precise desse desespero que muitas terapeutas, né, muitas psicólogas que laudam têm. Até porque, né? Ô, gente, assim. vamos ouvir a Cláudia e aí a gente Vamos. fecha, porque a gente passou aqui já um pouquinho. Vamos. Cláudia? Ué. Desculpa. Brigadão, tá aqui vocês, maravilhosas, maravilhosos. Olha a sincronicidade. Eu ia falar uma coisa, mas aí você já entrou com esse assunto. Tem 2 pacientes, um que chegou, ele era adicto, tal, e ele já tinha transicionado, aí destransicionou, aí estava nessa dúvida. Ai, tenho medo de morrer, sabe, Claudinha? Aí eu trago essa questão junto, que nem você, eu também tenho essa questão, gente, se for a prostituição, é esse caminho. Se não, eu boto também bem a real, ó, pai não, mãe não aceita, vamos para outro caminho. Vamos ver o que rola. A vida real é essa. Vamos tentar menos sofrimento psíquico para não tentar suicídio, né? Pelo menos os casos que eu atendi foram de tentativas de suicídio. E aí eu falei para ele assim, ele estava no momento né? E ele veio com isso de, ai, não sei se eu quero ser ela, se eu quero ser ele. Falei, vamos deixar assim fluido? O que você acha? Aí comecei a falar de queer e trouxe esse relato de, sabe quantos são mortos por dia no Brasil? É legítimo o seu medo. E falar também sobre isso, né? Aí compartilhando, ele, eu acho que eu preciso dar um tempo, essa coisa de montar. Eu falei, montar um saco até para mulher, né, gente? A gente se monta, né? É chapinha, é cílio, é tudo. Vamos, vamos desmontar. Não tá afim, não tá. Ponto. E um outro, que é mais novo também, meu paciente, que também estava tentativa de suicídio, família periférica, tal. Será que eu vou, não vou, quero, não sei. Aí eu toquei no assunto. Bora, de repente, a gente ser um queer, aí não sabia o que era, conversamos bastante. Tá feliz? Aí ele fala, isso aí, Claudinha, então só me chama de ela, maravilhosa. Eu falei, beleza. Então, é isso para contribuir também. Obrigadão, viu, Mel? Obrigada, Cláudia. A gente percebeu quanto a ideologia de gênero que a gente é submetido diariamente é adoecedora, né? A pessoa precisa estar em algum lugar mais próximo da passabilidade, da Exatamente. normatividade, Você né? sabe que eu discuto muito isso. Eu espero um dia, que nem a Paula falou, você, a Mel, a Érica, querida, todo mundo aqui, a gente não precisa usar nem trans, sabe? Eu sou. É isso, não ter bandeira, gente. Né? Eu morei em Ainda não Salvador, é beijo para possível, vocês. mas esperamos que seja. E essa questão da criança trans, que eu já tive discussões homéricas com o povo chique aí, né, junguiano. Claudinha, você quer jogar no lixo o desenvolvimento infantil? Eu falo, eita, desenvolvimento infantil, como assim? Porque eu morei em Salvador 8 anos e eu trabalhei com sigilo com adolescentes gays e trans, né, periféricos, e também sobre sigilo, que mudava de estado, e eram menores, né? E aí? E falar com o pai, que não aceita, a mãe que vem junto para o sigilo, que é evangélica, que você põe na frente e fala, o que a senhora está vendo? Ah, Leandro. Aí você fala, tá difícil aqui o negócio. E, ainda que eu tive a oportunidade de também jogar limpo na época com a Polícia Federal, falar, gente, vamos parar com essa patotaiada aqui, palhaçada da nossa reunião multidisciplinar, porque não rola o que vocês querem, né? Esse mundo cis eterno não vai rolar. Ainda bem que eu não fui presa, né? Mas tudo bem. Obrigada, Cláudia. Gente, vamos então encaminhar aqui para o fim? Érica, quer agradecer aqui a Mel,
porque eu estou aqui Sim. apaixonada pelo trabalho dela aqui. Super. Eu também. Eu quero agradecer muito a Mel, ao Ravi, a Melissa, a Fernanda, a Gabriela, todo mundo que chegou aí com tantas contribuições, tantos lugares. Também vou dar assim, uma palavra, uma possibilidade de palavra para a doutora Jung, porque ele sempre está ancorado aqui, como o Mel costurou muito bem. E Jung tem uma fala no volume 7, no parágrafo 363, que ele diz assim: a maioria esmagadora dos homens é incapaz de colocar-se individualmente na alma do outro. Esta é uma arte rara, que não nos leva muito longe. Quando pensamos em entender alguém melhor do que aos outros, com a confirmação espontânea dessa pessoa, mesmo assim devemos confessar. No fundo, esse alguém é-nos estranho, é o outro. O melhor que podemos fazer é acolher essa leve ideia de uma alteridade, respeitá-la e evitar a grande estupidez de querer explicá-la. Exato. Exato. Acho que aqui a gente fecha, né, gente? Sim. E a gente se encontra em abril, no dia 14, às 10 horas, com a Melissa, fazendo aí complexo. Maravilha. Obrigada, viu, gente, pelo convite. Obrigada por poder contar essa história aqui para vocês. Obrigada. Gente, vai ficar gravado? Sim, já está. Tá bom. E eu assisto, eu pego aonde o link?